Isso aí, galerinha. Muito obrigado pela presença. Mais um belo dia para aprender física. E fico feliz aí de a galera, pelo onde eu fiquei sabendo, se comportaram muito bem no trabalhinho de segunda-feira que eu não pude estar aí. Depois eu vou mostrar as fotinhos para vocês. Cara, Itaipu é uma coisa mágica. Quem já teve Itaipu aí? Levanta a mão. Tem que ir, cara. Tem que combinar com a tua família um dia de ir lá. Ele é 1000 quilômetros daqui, o cara pega o carro aí, bota a família dentro, né? Vai pra Foz lá e aí depois pode visitar o Paraguai, a Argentina, né? Cataratas de Iguaçu, que é uma coisa mágica, maravilhosa. Vale a pena aí, cara. Impressionante como é legal. Eu que sou da engenharia, né? Na engenharia mecânica eu estudei lá máquinas de fluxo. A gente aprende alguns conceitos sobre turbinas, né? Como se fabrica, como não se fabrica, os detalhes técnicos da fabricação. Eu lembro que foi chocante para mim, né, saber que cada turbina da Itaipu pesava mais de 100 toneladas. Cada hélice das 20 que tem lá, né, só a hélice. É uma hélice muito maior que essa sala aqui, né? Então é uma coisa assustadora saber que as pessoas têm capacidade de trazer isso de navio, sei lá da onde, e levar até o lugar e instalar e funcionar redondo, né? É uma obra de arte da engenharia. Dá orgulho de ser brasileiro quando tu vê uma obra. Apesar de ser uma obra mundial, né, de ter engenheiros físicos e matemáticos do mundo inteiro envolvidos, né, ter acontecido no Brasil com aquele padrão de qualidade, porra, cara, é impressionante, vale a pena, dá orgulho de ser brasileiro nessa hora. Pena que nem tudo no Brasil saiu como Itaipu, né, que ainda hoje é o maior do mundo em geração de energia, né, embora em volume d'água ou em altura de queda d'água já perde para 3 gargantas, né, da China lá, ainda em volume de produção, em quantidade de energia produzida, se eu não me engano ainda é a maior do mundo. E é algo realmente espantoso quando tu vê aquilo de perto, né? Uma coisa que me apavorou é porque eu fui nas Cataratas de Iguaçu, vi aquele volume absurdo de água, né, cara? Como é que não acaba aquela água caindo o tempo inteiro, né? E aí depois o cara vai para Itaipu e descobre que cada 2 turbinas das 20 é uma Catarata do Iguaçu. Aí o cara vê que realmente a coisa é chocante, por isso eu recomendo que vocês, se possível, combinar com a família um dia de ir lá, uma cidade gostosa para visitar, tu já vai em outro, né, vai na tríplice fronteira ali, dá uma visitadinha em outros países, sai barato para fazer essa viagem aí, comparado com outras viagens que tu poderia, né, para fazer para sair do país. Outra coisa que eu quero poder fazer com vocês, que eu vi ontem um vídeo no Jô, cara, a minha namorada falou, teve um cara que viu um pedaço de entrevista de um filósofo aí no Jô, que vale a pena. Eu olhei, cara, eu fiquei encantado. Vou primeiro falar com o senhor de filosofia para ver se ele tem uma brecha para mostrar esse vídeo, que é 32 minutos para vocês, que é uma aula de filosofia, muito didático, professor de filosofia. É uma aula de filosofia para a vida e eu queria discutir isso com vocês também. Se não der tempo na aula de filosofia, eu vou abrir um parênteses nas aulas de física e matemática para apresentar isso para vocês, porque realmente é de tirar o chapéu, cara, como aquele cara é didático. E eu me senti muito, eu tive empatia, porque a maneira do cara dar aula dele me parece assim, sabe, ele gosta muito do que faz, sabe, isso é bacana, tu descobrir aquilo que tu gosta de fazer, né, a tua potência, como ele fala, para que tu seja mais feliz. Muito bacana a aula do cara, a entrevista do cara, que é quase uma aula de filosofia, eu quero dividir com vocês também. Mas, hoje, tenho orgulho de começar o volume 4, e é uma matéria gostosa, ótica é uma matéria gostosa, porque olha só o começo da matéria, ótica estuda os fenômenos relacionados à luz. Ou seja, tudo o que tu vê com esses olhos que a terra há de comer, nós vamos estudar. Tudo o que tu enxerga através desse olho, nós vamos estudar. Esse é o papel da ótica. Observa que ela é super geral. Ótica estuda tudo aquilo que vem através do olho humano. Porém, a ótica ela pode ser dividida em algumas partes. Ótica geométrica, ótica fisiológica e ótica física. A ótica geométrica ela trabalha só com os princípios da geometria. Eu uso princípios de geometria para entender como eu enxergo o mundo. É o que nós vamos começar hoje. A ótica fisiológica vai vir depois. Nós vamos estudar o olho humano. Quais são as estruturas do olho humano? O que cada estrutura faz? Quando uma dessas estruturas dá defeito, o que acontece? Aí nós vamos estudar miopia, hipermetropia, astigmatismo. Vamos ver como é que cura esse problema fisicamente, né? Ou seja, eu vou usar uma lente de vidro para curar o problema do cara. Vai ser bem legal. Ótica física ela é um pouco mais delicada porque a gente quer estudar a luz como de fato ela é. Uma radiação eletromagnética, campos elétricos e magnéticos se intercalando e gerando um ao outro. É algo um pouco mais profundo de a gente conseguir compreender, mas nós vamos chegar lá também. Ótica geométrica, eu vou começar a partir de agora a falar alguns detalhezinhos da ótica geométrica. Aliás, né, já que nós vamos estudar a luz, não podemos esquecer o que é a luz. Luz é radiação eletromagnética, onda eletromagnética. E aí não custa lembrar das 7. Alguém lembra? As 7 radiações eletromagnéticas que existem? Rádio,
micro-ondas, antes de luz infravermelho, aí depois é que vem o vermelho, amarelo, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta, raios gama é o último, é o mais energético, raio-x é o sexto antes do sétimo mais energético. Cara, se tu lembra dessas radiações, tu já sai muito na frente da maioria dos mortais, que não sabe que elas são todas irmãs umas das outras, todas feitas de campos magnéticos, campos elétricos e magnéticos que geram um ao outro e se intercalam. Todas essas radiações que eu acabo de citar andam na velocidade da luz no vácuo. Alguém lembra qual é a velocidade da luz no vácuo? É uma coisa que volta e meia a gente cita, talvez a constante mais importante atualmente da física. A gente chama de Czinho, essa velocidade da luz, que poderia chamar de V, né? Mas a gente chama de Czinho para homenagear o Einstein, que chamava as partículas de luz de celeritas. Ele chamava, não, a luz é uma partículazinha, celerita. E aí a gente chama até hoje de Czinho a velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, para ficar mais fácil de tu enxergar. 300 mil quilômetros em um mísero segundo. Ou ainda, algo em torno de 8 voltas no planeta Terra em 1 segundo. É o que a luz poderia ser capaz de fazer se ela ficasse rodopiando em volta da Terra. Assustador, né? Hoje, na física, ela é considerada a maior velocidade possível na natureza. 2 corpos não podem se aproximar ou se afastar com uma velocidade maior que essa, né? É o que tudo indica até hoje na física, que essa é uma verdade. Einstein supôs isso e as experiências têm confirmado, embora existam físicos ainda que não admitam isso, porque é uma coisa muito delicada, né, cara? Imagina, tu pega um raio de luz andando para lá a 300 mil km por segundo e pega um raio de luz andando para lá a 300 mil km por segundo. Na física newtoniana, esses 2 raios de luz deveriam estar se afastando a 600 mil km por segundo, mas não, eles sempre estão se afastando a 300 mil km por segundo um em relação ao outro. Isso é uma coisa assustadora. Eu estou parado aqui, a luz está indo para lá, em relação a mim ela está a 300 mil km por segundo. Eu estou parado aqui, tem outro raio de luz indo para lá, e de mim ele se afasta a 300 mil km por segundo. Então os 2 raios de luz deviam se afastar de mim, aliás, um do outro, a 600 mil km por segundo. Mas a física einsteiniana, né, a teoria da relatividade, diz que não, porque os raios de luz continuam se afastando um do outro a 300 mil km por segundo. Como explicar isso? É porque o tempo passa diferente quando o corpo está na velocidade da luz, né? Então é uma coisa realmente bacana de... Eu fico chateado porque eu demorei anos para poder admitir, para poder digerir essa informação. Até que eu descobri aquele livro, não sei se comentei com vocês, de mecânica relacional, né? E aquele livro, né, bota o dedo no olho do Einstein a respeito disso. Então é uma coisa que a gente vai estudar lá no terceirão, a teoria da relatividade, é bem chocante algumas consequências. Mas não é difícil de entender se a gente conhece os princípios da teoria. Mas então aqui fiz uma breve introdução. Todas as radiações eletromagnéticas no vácuo andam com a mesma velocidade. No ar não, no ar aí elas começam a ter velocidades levemente diferentes, mas todas são muito rápidas. Então olha só, falei o que é ótica, falei o que é luz, radiação eletromagnética visível. Visível por quem? Pelo ser humano. Porque tem animal que enxerga radiações que nós não enxergamos, certo? Né? Tem animais que têm um espectro de cores que enxerga maior que o nosso. Então visível, ou seja, que ativa os receptores na retina dos seres humanos. Nós temos 2 receptores na retina, lá na retina, os cones e os bastonetes. Um deles é responsável pela intensidade da luz, o outro é responsável pela cor da luz que chega, para a identificação da cor. Cheguei a comentar a vocês que descobriram uma mulher lá que tem outro tipo de célula na retina e ela capta cores que nós, seres humanos normais, não captamos. Te contei essa? Foram investigar a mulher. Fizeram uma pesquisa para descrever, para descobrir que cores a mais que ela enxerga. Só que na hora que perguntavam para ela, que cor estás vendo? Ela falava, olha, não sei. Nunca ninguém me falou que enxerga essa cor, não sei como é o nome dessa cor, vocês não dão nome para essa cor que eu estou enxergando. Aí tiveram que encerrar a pesquisa porque ela não tinha como descrever para as pessoas que ela estava enxergando, né, pô? Como é que tu vai contar para um cara que nunca viu uma cor, né? O cara nunca viu uma cor, tu vai explicar, aquela cor é mais ou menos rosa. Então é rosa ou é lilás, o que é? Não, não é nenhuma nem outra, é uma outra cor, pô. Né? Por isso que não dá para pesquisar essa... E aí descobriram outras pessoas que têm essa característica também, olha que bacana. Na verdade, meu amigo, tu nunca vai saber, tá, se aquele vermelho ali que eu vejo é o mesmo vermelho que tu vê. Provavelmente não. Provavelmente não. Bacana isso, né, cara? Por isso talvez algumas pessoas tenham mais prazer a olhar para um tipo de cor do que para outro, né? Porque desde tenra idade tu vem desenvolvendo teus receptores para receber essa luz, né? E aí dá um nome para essa luz, e tu tem uma história de vida com essa cor, né?
Então tu vê, por isso de repente que a gente tenha, né, prazeres diferentes. Que bom que é, né? Que bom que é assim, né? Mas olha que bacana, então, que ativa receptores na retina dos seres humanos. Então, a gente sabe que essas cores que sensibilizam o ser humano, as frequências vão do vermelho ao violeta. E por incrível que pareça, no vestibular o cara pode te cobrar alguma coisa a respeito das cores do arco-íris. Chato isso, né? Mas não custa a gente lembrar. Começa com qual mesmo? Vermelho, depois do vermelho aumentando um pouquinho a frequência. Alaranjado, né? Alaranjado, laranja é fruta, não se esqueçam, eu também chamava de laranja sempre. Depois de alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, só o Newton enxergou, eu também nunca vi o anil. O Newton, ali tem entre o roxo e o azul tem uma cor, anil. Né? Alguns falam que é viadagem do Newton, a teoria. Mas tudo bem, né? O cara é um mestre, vamos chamar de anil e tá acabado. E depois do anil, violeta, certo? Amarelo, alaranjado, vermelho, verde, azul, anil, violeta. As 7 cores do arco-íris. Eu digo que é babaquice essas 7 cores porque são infinitas cores. O espectro eletromagnético, ele não tem assim, ó. Ah, não, depois do vermelho, entre duas dessas cores, o amarelo, o alaranjado e o amarelo, tu pode ter infinitas tonalidades. É só tu mudar uma gotinha de nada, a frequência ali já é uma tonalidade diferente. Até porque o cara faz uma loja de tinta, pega um livro de paleta de cores, tem milhões de cores, o cara pode passar o dia tentando descobrir a cor que vai pintar a casa dele e não descobre. Você briga com a mulher e não descobre qual é a tinta que vai usar. Né? Então só de branco tem 100 tipos de branco. Olha que loucura. Né? Então tu vê, é claro que é uma simplificação quando a gente diz que a gente enxerga as 7 cores do arco-íris. O visor do teu celular produz milhões de cores. Né? Bom, agora que a gente já sabe que a ótica estuda a luz, sabe que luz é radiação eletromagnética que sensibiliza o olho humano. Sabemos que tem 3 tipos de ótica e nós vamos começar pela geométrica. Aqui, para começar a introdução da ótica geométrica, temos que falar quais são as classificações do meio onde a luz se propaga. Ou o meio é dito opaco, adivinha o que é meio opaco? A luz passa, não passa, não passa. A luz não passa. Se ela não passa, tem que acontecer alguma coisa com essa luz, né? 2 coisas acontecem com a luz quando ela bate no meio opaco, por exemplo, o papel. Esse tipo de papel. Ó, não está me vendo, né? Porque ele é opaco. O que acontece com a luz quando bate nisso? Reflete uma parte. Por isso que está vendo o objeto, né? Porque a luz bateu nele e voltou pro teu olho. E o que fica, que eu não sei de onde. A absorção, obrigado. Então absorve um pouco da radiação. Então materiais opacos são aqueles que a luz não atravessa. Se não atravessa, acontece 2 coisas. Absorção, reflexão. Posso representar através de um desenho bobo assim, dá uma olhada, ó. A luz chegando com raios mais grossos e sendo refletida com raios mais fininhos, tá vendo? Isso mostra que a luz não atravessou e mostra que uma parte da energia ficou no material, certo? Olha que sutil, hein? Os raios chegaram grossinhos e foram refletidos mais fininhos, certo? Mostrando que uma parte foi absorvida. Alguém arrisca o que é o meio transparente? A luz passa, só que ela não passa de qualquer jeito, ela passa organizada. Ela passa mantendo a organização original dela. Como assim, professor? Se tu olha alguém através de um material transparente, tu enxerga a pessoa com nitidez. Se tu olha alguém através de um material transparente, uma coisa escrita através de um material transparente, tu consegue ler a coisa. Certo? Então a luz passa organizadamente. Poderias me dar um exemplo de um material transparente na tua vida? O vidro, mas não é qualquer vidro, hein, galera? O vidro liso. O vidro da janela liso, que isso aí não é. Isso aí, meu Deus, não tem chance de eu ler ou reconhecer alguém através desse vidro. Esse vidro, então, só pode ser translúcido. A luz passa, mas se desorganiza. Então, ó o transparente como aconteceu. Observem que os raios diminuíram de espessura. Ou seja, houve também um pouco de absorção. Mas os raios chegaram paralelos, desviaram, nós vamos estudar esse desvio, é chamada refração da luz, e saíram organizadamente. É um material transparente. Água, poucos centímetros de água pura é transparente. Plásticos, alguns plásticos são absolutamente transparentes. E então o material translúcido, a luz passa, mas sofre embaralhamento, que na física a gente chama de difusão. Então vamos imaginar aqui, os raios chegando paralelos, bem organizadinhos, porém na hora de atravessar, ó, cada um toma um caminho mais louco que o outro. Ó. E aí fica uma bagunça depois que a luz passou, tu não consegue identificar a origem daquela luz, certo? Se for uma pessoa, tu não consegue saber que pessoa é, né? Só por exemplo, olhando através de um vidro ondulado como esse. Tem um vidro jateado, que é aquele de banheiro clássico, né? Tem uns que em vez de ondinhas são bolinhas,
né? Tem N maneiras de deixar o vidro translúcido. Então tu vê, cara, esse começo é bobinho. Opaco, transparente e translúcido. Outra, aqui vai hoje, essa parte introdutória, uma porrada de informação. Eu não acredito que vocês vão decorar essas informações do dia pra noite. Aliás, a melhor maneira de aprender esse tipo de informação é lendo a apostila por conta própria. Tu absorve muito melhor as informações do que quando eu conto aqui pra ti, certo? Por isso que depois é bacana dar uma lidinha na apostila sobre isso. Fontes de luz. Se vamos estudar a luz, temos que estudar a origem dessa luz, onde é que ela vem. A fonte de luz ela pode ser classificada de N maneiras. Uma classificação bacana é essa aqui, ó, pontual e extensa. Adivinha o que é uma fonte de luz pontual? A luz sai toda de um ponto. A fonte de luz extensa pode ser, se essa lâmpada for olhada de perto, ela é extensa, mas não cuidado, hein? Tu olha uma estrela lá de longe, parece pontual, embora ela seja maior que o teu planeta. Ou seja, a classe, bacana ter falado isso, a fonte de luz ser classificada em pontual ou extensa não depende só do tamanho da fonte, depende do lugar que tu tá, da distância que tu observa que estás observando ela. Tudo bem para vocês? Uma estrela olhada aqui da Terra é pontual, mas ela é maior que o nosso planeta. Como é que ela pode ser pontual? É porque a gente está muito distante, certo? Aliás, eu que peguei avião agora de novo, sempre fico encantado, apesar de ser uma coisa meio boba, né? Os objetos minúsculos, né? Já discutimos por que os objetos parecem minúsculos, né? Quando a gente olha eles de longe, né? Só tem a ver com o movimento angular do olho, certo? Quando tu tem que mexer o olho muito para poder enxergar as extremidades do objeto, tu supõe que é um objeto grande, certo? Então, por exemplo, olhar a Luísa da cabeça aos pés, ó, isso aqui, ó, nossa, que grande, Luísa. E aí deixa eu pegar o Carlos, ó, o Carlos está menor que a Luísa hoje, que estranho. Por que isso acontece, né? Porque como a Luísa está mais próxima, para eu olhar da cabeça aos pés da Luísa, eu tenho que mexer o meu olho um ângulo maior do que olhar para o Carlos, mesmo que nós saibamos que ele seja mais alto que a Luísa. Concordam? Então tu vê, quanto mais distante estás olhando o objeto, menos tu precisa mexer o teu olho angularmente para cobrir ele todo. Aí tu tá no avião, olha a casa, ó, parece uma casinha de boneca pequenininha. É porque está tão distante que um leve movimento ocular abrange toda, né, a dimensão do corpo. Então bacana entender por que isso acontece. Eu demorei a digerir essa ideia, né? Embora tu veja, seja uma ideia geométrica bem simples. Ah, ótica geométrica, tá vendo como ele está usando um pouco de geometria para poder entender um pouco do mundo? Pontual sai de um ponto só. Então vamos fazer uma fonte de luz pontual só para a gente entender uma coisa bacana aqui. Se essa fonte de luz está emitindo luz de um ponto só, primeiro, gente, será que tem raio de luz saindo entre esses dois que eu já desenhei? Tem. Eu só vou desenhar alguns para não infartar, porque eles são, digamos, entre aspas, infinitos. Dá para calcular, na verdade, quantos fótons de luz partem de uma certa fonte. Dá para calcular quantas partículas de luz uma fonte emite. Nós vamos aprender isso. Isso só vai acontecer no terceirão, na física moderna. Mas dá para fazer isso. Aqui a gente desenha poucos raios só para ter uma noção, né, até onde a luz está indo. Mas quer dizer que entre esses raios eu tenho que supor que existam outros. Só não vou fazer infinitos para não acabar a aula. Agora imagina que eu botei aqui um material opaco, gente. Um material opaco. E aqui tem uma parede, por exemplo. Se essa luz sair toda de um ponto só, tem uma parte da luz que vai conseguir bater no anteparo, a gente chama de anteparo essa parede, mas tem uma parte da luz que não vai bater, né? Essa regiãozinha aqui, ó. Parabéns, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Vou limitar bem ali, ó. Esses dois últimos raios que eu desenhei foram os raios mais extremos que conseguiram atravessar o material opaco. Quer dizer que dessa região aqui até essa região aqui nenhuma gota de luz vai atingir. Quer dizer que ali nós vamos ter uma sombra. Cuidado, sombra na física não é o que tu chama de sombra no teu dia a dia. Isso aí em volta de vocês, ó, não é sombra. Essas marcas aí embaixo da cadeira de vocês, ó, não é sombra. Sombra é ausência total de luz. Se fosse sombra embaixo da cadeira de vocês, eu não veria nada daquela região. E embaixo da marquinha da patinha da cadeira, né? Eu vejo ali o azulejo ali embaixo. Eu não poderia ver o azulejo no lugar da sombra, porque não tem luz nenhuma. Se eu estou vendo é porque tem luz vindo dali, né? Então essa coisa aí que fica entre vocês é penumbra. Penumbra, o que é penumbra? É uma região menos iluminada que outra, beleza? Eu brinco de chamar vocês de seres da penumbra, porque sempre tem penumbra entre vocês aí, né? Certo? Beleza? Então penumbra é o que a gente chama de sombra no dia a dia. Provavelmente tu nunca deve ter visto uma sombra, e se viu é muito raro. Porque geralmente, mesmo numa situação controlada, a luz pode refletir uma parede e bater na falsa sombra, tornando ela
Penumbra, certo? Então sombra, tu não enxerga nada que vem da sombra, porque sombra é ausência de luz. Então bacana, essa região aqui é que a gente chama de sombra. Sombra, ausência total de luz. E essa região aqui, professor? Iluminada, região iluminada, região iluminada. Agora olha que interessante, como é diferente a fonte de luz extensa. Olha como é diferente a fonte de luz extensa. Vamos pegar uma lâmpadazinha dessa sobre as nossas cabeças. Vou pegar aqui um material opaco e lá a parede, ou seja, o anteparo. A gente vai começar a chamar de anteparo, o lugar, a tela que a gente bota para ver onde a luz bateu, certo? A gente vai começar tecnicamente a chamar de anteparo. Agora olha só que bacana. Quantos raios de luz saem daqui? Infinito. Isso, dá para dizer que é infinito. É tão grande o número que dá para dizer que é infinito. E daqui? Tende ao infinito. Tende ao infinito. Tende ao infinito. E ali? Também. Também. Eu não vou começar a soltar raio de luz de tudo quanto é ponto, porque vai ser uma bagunça. Eu só vou soltar raio de luz, na verdade, da parte superior da fonte de luz e da parte inferior. Quantos? Na verdade, eu só vou precisar soltar 2 raios de luz da parte superior e 2 da inferior. Assim eu faço um raio de luz passar pela parte extrema superior do objeto opaco, uma pela parte extrema inferior. Assim eu consigo mapear que partes da lâmpada iluminam quais partes do anteparo. Não entendi, professor. Dá uma olhada, olha só que simples. Essa parte superior da lâmpada, ela ilumina desde essa região aqui até aquela região lá. Vamos ver se vocês concordam comigo. Ou seja, nenhuma gota de luz vinda da parte superior da lâmpada atinge essa região aqui. Nenhuma. Agora, daqui para cima ela já consegue iluminar. E dali para baixo ela também já consegue iluminar. Consegue enxergar isso? Vou fazer o mesmo com a parte de baixo. Ó. Um raio de luz passa por baixo, outro raio de luz passa por cima. Será que vai chegar alguma gota de luz nessa região aqui? Não. Como é que a gente chama então? Sombra. Nenhuma gota de luz. Observa que se eu tivesse uma parede aqui, a luz bateria na lâmpada, refletiria e iria para a sombra, deixando de ser sombra. Por isso que só em laboratório, com situações muito controladas, que a gente vê sombra de verdade. Bom, aqui então tem uma região parcialmente iluminada entre essas extremidades. A gente chama de penumbra. O que é penumbra mesmo? É quase não sei se é quando tem menos luz do que... Outra, é isso aí. Tem menos luz que outra região. Basta que aconteça isso para a gente poder dizer que tem uma certa penumbra. Tá. E dali para cima, e dali para baixo? É iluminado. Regiões iluminadas. Iluminada é que é divina, professor? Não, é que tem luz. Nesse caso é que tem luz. Iluminada é que tem luz. Região iluminada. Tá, professor. Pois não. A luz extensa sempre vai deixar uma sombra menor do que a luz pontual. Porque se tu tem como botar ela reto também, tipo na extremidade do mesmo objeto. Vamos supor, então para poder falar isso com mais certeza, em situações idênticas, uma fonte de luz pontual certamente vai gerar uma sombra maior do que uma fonte de luz extensa. Perfeita colocação. Porque se eu for afastar isso aqui muito, né, pode dar problema. Ou aliás, se eu for aproximar isso aqui demais, né, certo? Assim. Ou dependendo do tamanho do obstáculo, eu posso até superar a sombra. Mas então, mantendo as proporções, é verdade isso que tu falou. Show de bola. Então tu vê, até agora nada demais. Opaco a luz não passa. Transparente a luz passa e passa organizada. Translúcido a luz passa, mas sofre embaralhamento, que na física a gente chama de difusão. Fonte de luz pontual, a luz sai toda de um ponto. Regiões iluminadas e sombra. Fonte de luz extensa, ela sim é que vai gerar penumbra. Regiões iluminadas, penumbra e sombra. Certo? Nada demais, tu vê que com 2 raiozinhos de luz, aliás, tu vê, ó. Um absurdo eu já ter começado a desenhar a luz andando em linha reta, sem ter afirmado que um dos princípios da ótica geométrica é que a luz anda em linha reta. Então, mas isso eu já vou pontuar. Só deixa eu finalizar a ideia das fontes de luz. Uma outra classificação das fontes de luz é se ela é monocromática ou policromática. O que seria monocromática? Parabéns, uma cor só. Emite amarelo puro. Quando tu compra uma lâmpada amarela, tá, pessoal? Ela não emite só amarelo, tá bom? Ela não é amarela pura. O amarelo é o que se destaca no teu olho, mas tem um pouquinho de vermelho, tem um pouquinho de alaranjado, certo? Então não é a lâmpada da 1001 que tu vai lá e compra amarela e acha que é monocromática. Tem que ser uma lâmpada de sódio, uma lâmpada de laboratório que a gente fabricou ela para emitir só amarelo e nada mais. Fonte de luz policromática. Várias cores, policromática. Essa aí que está em cima de vocês é mono ou policromática? Policromática, tem que lembrar que a luz branca é a mistura
de todas as cores. É isso aí, lembrando que essas cores que nós vemos agora nos nossos olhos, a origem dela é a lâmpada, né? Certo? É louco isso, né, cara? Lembrar que o vermelho não vem do objeto vermelho, o vermelho vem da lâmpada. O objeto só refletiu o vermelho. Aliás, o vermelho é o que ele não é, né? Porque ele absorveu as outras cores, né? Ele ficou com as outras cores, digamos assim, para ele, e o que ele rejeitou foi o vermelho, certo? Bacana lembrar disso, policromática. Mas ainda acho que a classificação mais legal das fontes de luz é quanto à forma que ela emite luz. Ela pode ser classificada em incandescente, ou luminescente. Luminescente. Tem, é porque é dentro da luminescente. A incandescente, galera, emite luz a alta temperatura. Ela esquenta tanto que começa a brilhar. Então, por exemplo, se pegar um pedaço de ferro, botar no fogo até ele ficar rubro, aí ele é uma fonte de luz incandescente, é porque ficou quente que ele começou a brilhar. A lâmpada quente, aquela antiga lâmpada que todos nós usávamos, talvez alguns ainda tenham em casa, é aquela lâmpada clássica que tem o filamento de tungstênio. Aquele filamento chega a 900 graus, cara. É por isso que brilha que nem um doido. 900 graus. O vidrinho ali chega a 100 e poucos graus, né? É por isso que não dá pra trocar uma lâmpada dessa sem tu desligar ela um pouquinho antes, né? Porque o cara realmente queima a mão. Então, incandescente. Se a incandescente emite luz a alta temperatura, já concluímos que a luminescente emite luz a baixa temperatura. Tem várias classificações da luminescente. Nós vamos estudar aqui 4. Fosforescente. Parabéns. Fluorescente. Eu não sabia isso. Fluorescente, né? Tem a ver com flúor, se for de vou pensar nisso. Quimioluminescente. E bioluminescente. Galera, um bom exemplo de fosforescente são aquelas tintas que brilham no escuro. Cuidado, a tinta que brilha no escuro, ela não precisa ter luz batendo nela para ela brilhar. Ela consegue brilhar mesmo após a luz ter batido nela. Aqui na sala de aula, o melhor exemplo de fosforescência que eu tenho é esse interruptor. Esse interruptor, ele brilha no escuro mesmo sem estar conectado à energia elétrica. A pergunta é como que ele pode brilhar? De onde é que vem essa luz? De onde é que vem essa energia? Na verdade, é bacana isso que tu falou. Quimicamente a gente poderia dizer que tem a ver com fósforo, com alguma partícula rica em fósforo, mas é que aqui na física a gente não vê pelo lado químico. A classificação da física ela foge um pouco dessa história da química. Então é o seguinte, se ele absorveu luz do ambiente e depois que a luz cessou, ele continua emitindo essa luz que foi absorvida, ele é chamado fosforescente. O que eu estou te dizendo? Na verdade, essa coisa já está brilhando, galera. Por que eu não enxergo que está brilhando? A luz tá batendo direto. Porque essa luz é muito mais forte do que a luz que é emitida por ali e meu olho fica ofuscado da mesma maneira que tem estrela agora ali. Estrela, pô, não estou vendo estrela. Porque a luz que vem do Sol é muito mais poderosa. Se nós tampássemos a luz do Sol, a estrela apareceria ali na hora. Ela está ali já, beleza? Ou seja, esse material está brilhando. Por que ele está brilhando? Porque ele está absorvendo a luz do ambiente. Agora eu tirei, apaguei a luz. Aí o nosso olho vai começar a perceber a luz que vem dali. Mesmo que seja tênue. Tá, e como é que ele chama a luz? Pois é, os átomos ficaram excitados. Resumidamente, porque não é o foco hoje. O elétron está orbitando o núcleo atômico, certo? Quando ele é atingido por luz, radiação eletromagnética, esse elétron se excita e começa a orbitar num orbital mais externo. Quando ela volta para a casinha dela, ela libera uma partícula de luz. Nos materiais normais, como a pele de vocês agora, a luz bate, esse bate-bola ocorre muito rapidamente, o átomo se excita, já volta para o seu estado natural e já devolve a luz quase na mesma hora. É a reflexão. Aquela reflexão ela demora mais, digamos assim. Ou seja, os átomos demoram mais a voltar para o seu estado normal e ir liberando energia luminosa aos poucos. É isso a fosforescência. O material reflete a luz mais demoradamente, podemos pensar dessa maneira. Se tu excluir toda, tipo, tirar toda a luz... Claro, não podemos deixar ele na escuridão para sempre, querendo que ele brilhe para sempre, né? Uma hora as estrelinhas do Paraguai que o papai colou no teto vão apagar, se o quarto ficar sempre na escuridão, né? Que foi marcante para mim. Quando o céu do meu quarto ficou estrelado do dia para noite, né? Que era na moda quando inventaram essas
essas coisinhas que fosforescente. O pai foi no Paraguai, óbvio, né? E faz essas 3 Marias, faz o Cruzeiro do Sul e a criança com 6 anos fica encantada, né? Não consegue mais dormir também, né? Apaga a luz, fica lá babando 2 horas pelas coisinhas brilhantes. Mas depois de manhã cedo, ela já não brilha mais tanto. E se ficasse na escuridão depois de muito tempo, acabaria toda a energia luminosa disponível, né, na agitação atômica e não haveria mais brilho. Resumindo, o que é fosforescência? É quando a fonte de luz emite luz mesmo após o estímulo. O estímulo foi cancelado e a luz continua vindo. Ô, professor, a Tarsila tem esse negocinho no céu. Eu acho bonitinho. Só que já faz 15 anos o negocinho na vida. Sim, mas é porque durante o dia bate luz nele. É isso que eu quero dizer. Ele se recarrega quando tu acende a luz do teu quarto, quando tu abre as janelas do teu quarto. Eu quero dizer que se tu deixasse ele na escuridão, numa gaveta, trancado durante algumas semanas, aí tu ia tentar enxergar ele, tu já não ia mais ver o brilho. Beleza? É isso que precisa entender. Ele recarrega com a incidência da luz. Beleza? E vai descarregando lentamente, refletindo essa luz posteriormente. Agora, o que é fluorescente? Fluorescente é a fonte de luz que emite luz a baixa temperatura, mas só emite luz enquanto estimulada. Depois de estimulada, a luz se acaba. Por que a lâmpada está brilhando? Porque está estimulada com a corrente elétrica. Se eu corto a corrente elétrica, ela para de brilhar. Se eu volto a estimular, ela começa a brilhar. Diferente da fosforescente, né, que continua brilhando quando eu apago a luz, que era o estímulo para ela brilhar. Tudo bem? Então essa aqui é a diferença. Uma continua brilhando depois do estímulo, outra acaba quando o estímulo acaba. Porém, alguns alunos sempre me perguntam, professor, quando eu desligo essa lâmpada aí lá de casa, eu fico olhando para ela, ela continua dando umas brilhadinhas. Olha, provavelmente isso está acontecendo porque o eletricista que fez essa instalação não colocou o plug de liga e desliga no polo positivo da rede. Aí ele colocou o liga e desliga no polo negativo da rede. E sempre tem um pouquinho de energia vindo pelo ar ou pela própria estrutura onde a lâmpada está presa. Como a energia vem pelo fase, não é correto chamar de positivo e negativo, depois eu te explico por quê. Pelo fase, correto é chamar de fase neutro. Se o cara não cortou o fase no interruptor, então essa pouca energia que vem da conexão da lâmpada com o resto, acaba fazendo ela brilhar um pouquinho. Porém, logo que tu desliga uma lâmpada fluorescente como essa, ela tem um período de fosforescência. Resta um pequeno período de fosforescência nela, ela dá uma brilhadinha de nada, foi para a escuridão total e completa. Tirou a lâmpada, desconectou ela dali. Se tu tiver com o olho bem sensibilizado pelo escuro, né, com as pupilas bem dilatadas, tu vai conseguir ver ela dando uma brilhadinha no final ainda. Ou seja, não existe uma classificação exata, isso aqui é fosforescente e nada mais. Né? No caso das lâmpadas fluorescentes, elas são fluorescentes, mas tem um curto período de fosforescência, nada demais. O resto tu já sabe o que é. Me dá um exemplo de quimioluminescente. Ou o que é uma coisa quimioluminescente? Usa teu bom senso. Quimioluminescente, de onde é que vem a luz? Da química, ou seja, de uma reação. É uma fonte de luz que ocorre uma reação química e ela libera luz nessa reação. O mais clássico é a pulseirinha da rave, né, galera? A pulseirinha lá das baladas, né? Aquelas pulseirinhas coloridinhas, né? Então aquela pulseirinha, ela não está brilhando inicialmente, aí na hora que tu quebra ela, se mistura os líquidos do núcleo interno protegido e do núcleo da parte externa e rola uma reação química e começa a brilhar, um brilho bonito aquele, né, cara? Aquelas cores são tão bonitas. Então quimioluminescente é uma reação química que emite luz. Essas pulseirinhas neon, quando eu era pequena que a gente ganhava essas pulseirinhas em festa, depois que ela parava de brilhar, a gente colocava no congelador e ela voltava a brilhar. Na verdade isso é uma ilusão, certo? É uma ilusão. Todo mundo me fala isso também, bacana tu falar isso. Vou explicar o que acontece. Na verdade é o seguinte, ó. Primeiro, no outro dia de manhã, de repente, tu vai olhar a pulseira, ela já vai parecer, não tá brilhando nada. Ela ainda brilha um pouquinho, mas agora que a luz do dia apareceu, que amanheceu na festa rave, já parece que não brilha mais, porque o sol ofusca o brilho dela. Se tu guardar ela na geladeira, nós sabemos na química, né, se eu não me engano tem até a lei de Van Hoff, uma coisa desse tipo, que a cada 10 graus Celsius de aumento de temperatura, dobra a velocidade da reação química. É uma reação química que está ocorrendo ali. Quanto mais rápido ocorrer, mais rápido vai acabar o brilho. Se eu boto na geladeira, essa reação química é retardada. Então dura um pouco mais o brilho, mas não que ela volte a brilhar, que ela recarregue. Certo? Porque a reação ali não é reversível ao ponto de eu, né, fazer voltar atrás a reação. Aí como a gente botou, chegou, que legal, tá, vamos guardar na geladeira como avisaram. No outro dia, se tu pegar ela à noite, tu vai ver que ela tá brilhando.
E pode dar a sensação que ela estava brilhando mais do que quando tu guardou ela na geladeira. Mas na verdade ela só vai durar um pouco mais o brilho. Por isso que vale a pena guardar na geladeira, para que tu possa aproveitar um pouquinho dela no dia seguinte. Lógico, pensa bem, na verdade, ó, tinham materiais naquela substância que ao atingido por radiação brilhava. Essa luz vinha da própria pulseira. Mas quando acabou a luz da pulseira, se tu colocar luz negra nela, as partículas de fósforo vão continuar refletindo. Então ela vai continuar brilhando, com certeza, vai dar um brilho. Aliás, se tu pegar essa pulseirinha, fica à vontade, meu amor. Se tu pegar essa pulseirinha e botar ela embaixo da luz negra numa festa, aí mesmo fica punk, chega a doer o olho, cara, fica bem legal. Tem uma galera que tem feito clipe usando essas coisas, né? O Black Eyed Peas começou, né, se lambuzar de tinta fosforescente, fazer uns clipes loucos, e aí uns outros caras começaram a copiar e virou um pouco de moda, né? Fazer usar a fosforescência. Galerinha, bioluminescência, adivinha, o que é uma coisa bioluminescente? Um ser vivo que emite luz, me dá um exemplo clássico. Vagalume. O vagalume é o mais clássico. Aliás, o vagalume de vocês acende a bunda ou os olhinhos? Quê? Como assim, cara? Não, é porque assim, ó, sempre que eu falava vagalume, eu pensava no vagalume que tinha lá no quintal da minha casa, que é o vagalume que os dois olhinhos verdes e separados acendem. Dois olhinhos redondinhos. É aquele que estrala o pescocinho, inclusive, tu pega ele e... Mas não, o teu é a bunda, é porque o do meu é o olhinho. Aí eu sempre achei da minha galera falando, e aparecia nos desenhos animados, inclusive a bunda do... Eu sei, o cara tá doido, né? O olho que acende, acho que é a bunda que tá acendendo. Eu passei minha vida inteira revoltado com isso também. Que bunda, nunca vi nenhum deles. Só que aí o que acontecia? Quando apareciam os vagalumes lá em casa, eu saía catando vagalume. Com uma técnica muito absurda, né, cara? Eu vi uma coisa brilhar no mato, e deve ser vagalume. Ficava passando a mão no mato e jogando pra dentro de uma sacola. E depois ia ver o que tem na sacola. E pra meu espanto sempre tinha muita aranha na sacola. Depois é que eu fui descobrir que a aranha ela tem um olho que reflete muito bem a luz. E quando bate qualquer luzinha no olho dela, solta um brilho que pode dar a sensação que até é um vagalume. Não sei como é que eu vou comer mordida, cara. Uma loucura. Numa dessas situações que eu tava catando vagalumes, eu vi um vagalume que parecia mais uma baratinha pequenininha e a luz que vinha dele era de um gominho na bunda dele. Eu, porra, não é que é verdade, cara? Tem vagalume que é a bundinha que brilha. Mas na verdade, galera, ó, depois tu vai no YouTube e tu vai ver que os dois tipos clássicos de vagalume. Não é só vagalume, né, galera? Tem peixes que brilham, peixes de profundezas abissais, que emitem luz, uns malucão, né, umas coisas muito doidas, parecem uns bichos alienígenas. Na verdade, então, ó, para resumir, qualquer forma de vida que emita luz própria, a gente pode classificar como bio. Mas vem cá, será que não é uma reação química que está ocorrendo dentro desse animal para poder liberar luz? Tem que ser uma reação química, né, cara? Então podemos dizer que todo material, todo bichinho bioluminescente, ele está fazendo uso da quimioluminescência, tudo bem? Mais uma vez mostrando que não tem uma classificação, né, e acabou. Bacana essa introdução. Monocromática, uma cor só. Policromática, várias cores. Incandescente, emite luz devido a esquentar, alta temperatura. Luminescente, baixa temperatura. Dentro da luminescente, bio e quimioluminescente, o nome ajuda. Fosforescente só brilha mesmo após o estímulo. Fluorescente só brilha enquanto estimulada. Essa é a definição física para essas fontes. Não, na verdade, olha só, bacana a tua pergunta. Ela é a... Tá falando da lâmpada de mercúrio, de repente? Ela é tipo essa, só que essa aí liga direto. Aquela lá leva uns 20, 30 segundos pra... Não, aí depende do tipo de reator que a gente usa. Antes, os reatores eram analógicos. Eles não eram digitais, eletrônicos. Eles demoravam um pouco mais. Além disso, dependendo do reator que tu usa, tem que usar uma pecinha chamada starter. É uma coisinha que vai dar, digamos, uma faísquinha ali dentro para poder desencadear essa reação. O starter, às vezes, começa a ficar velho e tal, e aí se tu não troca o starter, pode demorar a acender. Além disso, pode ter algum vazamentozinho mínimo e tá entrando gás na lâmpada, porque essa lâmpada tá a baixa pressão. Por isso, quando tu quebra ela, dá aquele barulho estranho, né? Um barulho do ar entrando para dentro dela. Se entrou um pouquinho de ar ali dentro, a pressão aumentou, já vai ser mais difícil fazer o gás brilhar, ela pode demorar um pouco mais a brilhar. Um indicativo de que ela tá chegando na vida final dela é aquelas partes pretinhas ali, tá vendo? Ó? Aquela parte pretinha que fica nas beiradinhas é um indicativo de que ela já está chegando próximo do final da vida dela. Mas toda dessas compridas, ela é fluorescente. Agora, existem lâmpadas de outros tipos que, por exemplo, o cara está jogando bola lá na quadra dele.
e aí de repente, na quadra que eu digo do bairro dele, aí alguém chuta a bola, bate no poste, e o poste apaga. Então essa reação, não quer dizer que queimou a lâmpada, essa reação que ocorre ali, ela também depende dos materiais estarem parados. Se tu agita aquela situação, até o material se estabilizar e voltar a aparecer a reação de fluorescência pode demorar, certo? Então acredito que deva ser esse, ou a lâmpada não está muito legal, né? Não quer dizer que ela é fósforo. O tempo que ela demora para acender não classifica se ela é fluorescente ou incandescente, certo? Pessoal, manda. Aquele laserzinho que apaga os postes, como é que, tipo, o que é? Como é que é? Tipo, tem um laserzinho que se tu ficar tipo, uns 30 segundos assim na luz do poste, apaga. Sim, sim. Na verdade, ó galera, o Einstein que inventou esses aparelhinhos de detectar a presença de bandido, aquela coisinha que fica vermelha no cantinho da casa do cara, né? O cara se mexe, a luzinha vermelha acende. Aquilo ali é o Einstein que inventou. E esse detector de luz, a luz acende e apaga de acordo com a luminosidade do dia, né? O Einstein descobriu que alguns materiais, ao serem iluminados, emitem elétrons. Não só fótons, emitem elétrons. É o efeito fotoelétrico. Foi aí que o Einstein ganhou o Nobel, certo? Então, na verdade, o Einstein ganhou o Nobel não foi pela teoria da relatividade. A teoria da relatividade só foi aceita, na verdade, para valer pela comunidade científica depois que o cara estava morto. Então, na verdade, o Einstein ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico. Aí ele percebeu o seguinte, poxa, eu botar um material desses que, ao ser iluminado, reflete elétrons, eu posso fazer um circuito elétrico. Quando a luz bater, o circuito elétrico vai passar corrente elétrica. Aí eu faço ele acionar alguma coisa ou desacionar. E quando a luz não bater, fecha o circuito elétrico, eu faço a coisa ligar ou desligar. Então quando tu vai lá e joga o laserzinho naquela célula fotoelétrica, aí tu tá iludindo o sensor que chegou o dia. Entendeu? Abrisse o circuito, passou a corrente elétrica e ele desativa a lâmpada. Beleza? É por isso que funciona. Bacana a pergunta do colega. Nós só vamos estudar o efeito fotoelétrico no final do terceirão. Eu passei agora algumas semanas para o terceirão, o efeito fotoelétrico. Vai complementar, né, esse conhecimento de física pra gente. Agora olha só, agora é que vai começar a ficar legal, na verdade. Isso é tudo introdutório. Tudo introdutório. Aliás, a tua apostila é a melhor nesse aspecto. Eu nunca vi uma apostila tão completa nessa parte introdutória. Tem apostilas, cara, que às vezes nem falam das classificações, de algumas classificações que nós fizemos aqui. Agora, olha que legal. A partir de agora começa a ficar mais importante. Princípios da ótica geométrica. Vamos para a segunda parte então.